Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Jornal Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que você acompanha as edições atuais e também anteriores através do Facebook ou mesmo através do YouTube Jornal Tele Brasil Notícias. Você que prefere informações impressas, nós temos também a Hora da Notícia, onde você tem no Facebook informações atuais e com fotos regulares. Vamos então chamar as nossas principais manchetes de hoje. Governo quer regular serviços por aplicativo. Programa Desenrola vai ajudar brasileiros a quitarem as suas dívidas. Museu Nacional completa 205 anos. Tudo isso e muito mais nesta edição do Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora falar dos aplicativos que o governo federal pretende criar um sistema de controle sobre os aplicativos, através de um grupo de trabalho, inclusive que deve apresentar em 150 dias uma proposta de regulamentação desses serviços que são realizados por aplicativos. Aqui no Brasil, na última década, o número de trabalhadores que prestam serviços para aplicativos cresceu 55%. O país tem hoje 1.700.000 profissionais que sobrevivem enfrentando o trânsito e o tráfico das cidades, que excedem limites de velocidade, de jornada e de cuidados para garantir a rapidez e o conforto exigido pelo cliente. Um serviço em que 80% dos trabalhadores vivem na informalidade. Eles estão desprotegidos das garantias, seja previdenciária, seja das boas condições de trabalho que rege a nossa legislação. O governo quer regulamentar o setor e criou um grupo de trabalho com as partes interessadas para discutir o assunto. Servidores e empresas serão ouvidos na busca de um equilíbrio, como amparar o empregado sem quebrar o empregador. Uma legislação que valorize o trabalho, que respeite as partes. Não é proibido ter lucro, mas não pode ser um lucro extravagante a tal ponto de representar superexploração do trabalho. Hoje, esses aplicativos colaboram para o crescimento econômico do país. Precisamos de uma lei que regulamente especificamente para justamente dizer segurança jurídica para a comunidade de trabalhadores, trabalhadoras e empresas. O ministro deu um prazo de 150 dias para o grupo de trabalho apresentar uma proposta razoável. Nós temos que assumir a responsabilidade de oferecer ao parlamento um projeto equilibrado. Vamos falar agora dos profissionais brasileiros com mais de 50 anos que estão se reinventando para o mercado de trabalho. Uma pesquisa do Senai sobre a idade versus o mercado de trabalho confirmou
justamente esta articulação ou atividade dos brasileiros em busca de novas oportunidades profissionais, inclusive para que possam se manter no mercado por muito mais tempo. O aumento da expectativa de vida do brasileiro impactou diversos aspectos da sociedade. Um deles foi o mercado de trabalho. Uma pesquisa feita pelo Senai Nacional revelou que o número de cidadãos com mais de 50 anos ainda em atividade profissional dobrou nos últimos anos. O país saiu em 2006 da marca de 4 milhões de pessoas produtivas nessa faixa etária para pouco mais de 9 milhões em 2021, um aumento de quase 111%. No mercado formal, profissionais com mais de 50 anos ocupam 12% do total das vagas. Em 2021, esse grupo já estava em 19% dos postos, um crescimento de mais de 50% em apenas uma década e meia. O que isso traduz? Primeiro, uma necessidade cada vez maior de qualificação do mercado de trabalho. Além da questão da expectativa de vida que se alonga, esses profissionais mais experientes, eles têm atributos técnicos e socioemocionais que são perseguidos pelo mundo do trabalho. A experiência também ajuda esse profissional a ter mais estabilidade na carreira. A idade o deixa confortável, inclusive, para apostar em novos rumos. É o caso do Hélio, que depois de 30 anos trabalhando como bancário, resolveu enveredar para outra profissão. Agora, ele está concluindo o curso de nutrição. Você precisa aprender coisas novas. E esse aprendizado pode vir junto com uma profissão que pode ajudar você a complementar sua renda, pode ajudar você a complementar o seu tempo disponível. A pesquisa foi realizada com base na relação anual de informações sociais e traz uma importante conclusão. O mercado de trabalho está acompanhando o envelhecimento da população, mas o acolhimento de profissionais mais experientes não se equipara com o avanço no grau de instrução dos brasileiros. Só 15% dos jovens com 16 anos afirmam que estudam atualmente. Tudo isso coloca para nós uma reflexão sobre a importância de melhorar o sistema educacional, a ter mais atenção ao projeto de vida dos jovens, para que, no âmbito das suas vocações, eles possam se engajar melhor no mundo do trabalho. É você enxergar o futuro e, nesse futuro, poder planejar o que você quer ser. Saúde. Vamos falar agora de saúde, sobre a síndrome de burnout. Você vai conhecer mais de perto este tipo de distúrbio emocional, que tem a sua principal causa pelo excesso de trabalho. Então, se você trabalha muito, tome cuidado. É um distúrbio causado por justamente esta exaustão extrema e que acaba afetando praticamente todas as áreas de atividade da vida de cada um de nós como seres humanos. Vamos observar. Ela é o resultado direto de acúmulo excessivo de estresse, de tensão emocional e de trabalho. E é bastante comum em profissionais que atuam sob pressão constante e carga horária extenuante, como médicos e professores. Aí vem junto a ansiedade e o nervosismo que provocam algo mais grave, uma depressão profunda. Esses são sinais da terrível síndrome de burnout, que tem uma outra lista de sintomas. Nós temos as lesões por esforços repetitivos, que são as LER, e as DORT, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Por exemplo, o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo são condições extremamente relacionadas às relações de trabalho com condições extremas. O termo burnout de origem inglesa representa algo que deixou de funcionar por exaustão de energia. A tendência é que a síndrome se torne cada vez mais comum. O diagnóstico é possível com a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. Então não dá para lidar com a automedicação, não dá para lidar com as pesquisas na internet para entender o que é um sintoma X ou um sintoma Y. A gente precisa procurar profissionais especializados. A gente tem os sistemas únicos de saúde, o SUS, que está aí para ter essa assistência. Então nós temos os CAPs, por exemplo, que podem ofertar esse tipo de cuidado. O tratamento da síndrome de burnout pode ser feito por meio de medicamentos para controlar os sintomas. Além disso, o paciente vai precisar de um apoio de um profissional de saúde mental todo o tempo durante o tratamento.
Para além da medicação e do acompanhamento de um profissional de saúde mental, o paciente vai precisar também de receber apoio da sua rede de familiares, amigos e principalmente colegas de trabalho para que tenham recuperação completa. E não há problema nenhum utilizar psicofármacos, contanto que seja de uma responsabilidade psiquiátrica e um acompanhamento psicológico em paralelo com o processo psicoterapêutico. Vamos agora falar com você que tem dívidas. O programa Desenrola, ele tem ajudado brasileiros a quitarem justamente as dívidas. É um programa que faz parte do governo federal, que nos possibilita renegociar as dívidas e que deve beneficiar nada menos que 70 milhões de brasileiros. Vamos conferir nesta reportagem. Desde 2020, Luciana acumula dívidas. O valor das contas chega a R$5 mil, mas, beneficiária do Bolsa Família e com uma renda incerta como esteticista facial, ela precisa de ajuda para regularizar a situação. Eu venho acumulando algumas dívidas desde 2020 e tenho certeza que o programa Desenrola vai me ajudar muito a quitar essas minhas contas e assim continuar investindo no meu trabalho. É para atender pessoas como Luciana que o governo lançou o Desenrola. O programa de renegociação de dívidas foi dividido em 3 faixas. Quem está com o nome sujo por uma dívida de até R$100 com o banco vai ter o nome limpo automaticamente. Não precisa fazer nada. São 1.400.000 pessoas nessa situação, que devem ter o perdão da dívida ainda em junho. Para quem tem débitos de até R$5 mil e renda de até 2 salários mínimos por mês, o processo de negociação vai começar com um leilão. Você vai fazer um leilão dentro do sistema operacional que a Bolsa de Valores está fazendo a pedido do Ministério da Fazenda. Se o desconto for muito pequeno, não vai interessar para o governo comprar e nem para o devedor pagar, porque se o credor estiver dando um pouco de desconto, mas essa é a engenharia do programa. O credor que estiver interessado em ter crédito garantido vai dar um desconto maior. Em agosto, o cidadão que atender aos critérios do programa Desenrola deve acessar o aplicativo SouGov do governo federal para conhecer a proposta de pagamento. Podem ser contas com bancos ou concessionárias de água e luz, por exemplo. Mas atenção, só entram na negociação os débitos contraídos até 31 de dezembro de 2022. As renegociações poderão ser parceladas em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. Para quem tem dívidas acima de R$5 mil ou renda superior a 2 salários mínimos por mês, a negociação deverá ser feita diretamente no banco. Nestes casos, em troca de descontos na dívida do consumidor, o governo vai oferecer um incentivo regulatório para que as instituições financeiras possam ampliar a oferta de crédito. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora do imposto de renda. E para você que perdeu o prazo para a entrega. Então a declaração do imposto de renda, ela deve ser declarada no prazo, porque se você passou do prazo, existe uma multa. Mas vamos conferir como acertar essas contas com o Leão. O prazo terminou dia 31 de maio. Até essa data foram processadas 41.151.515 declarações. O número supera em mais de 1 milhão a expectativa da Receita Federal. Ainda assim, tem gente que não declarou. Mesmo fora do prazo, é preciso prestar contas com o Leão. E quanto mais rápido, melhor, já que a multa prevista é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido. E atenção, mesmo que esse valor não possa ultrapassar 20% do total a ser pago à Receita, a multa mínima aplicada é de R$ 165,74. Se ela entregar atrasado com 1 mês de atraso, tem 1% de multa. Se ela entregar com 2 meses de atraso, 2% de multa, 3%, 4% até um máximo de 20%. Todo o processo para quitar o débito tributário pode ser feito pela internet, utilizando o mesmo programa de entrega do imposto.
Ao enviar a declaração atrasada, o contribuinte vai receber de volta o recibo de entrega e o DARF da multa. O contribuinte terá um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento. Após esse período, serão aplicados juros de mora com base na taxa Selic. Ter um CPF na situação de pendência com a Receita Federal faz com que a pessoa tenha uma série de problemas na sociedade. Problemas de obtenção de crédito, impedimentos de participar de programas sociais do governo, problemas para emitir passaporte, participar de concurso público. Vamos falar agora dos remédios e da farmácia popular, que deve atender 55 milhões de brasileiros. O novo Farmácia Popular, ele vai ampliar o acesso à assistência farmacêutica de todos os brasileiros. Inclusive, o programa vai credenciar novas unidades em municípios, inclusive aqueles de maior vulnerabilidade em todo o país. Vamos observar. Todo mês, a Dona Maria do Socorro vem até esta farmácia no Recife para retirar de graça medicamentos para ela e a mãe. São remédios para diabetes e pressão alta. O estabelecimento é conveniado ao programa Farmácia Popular, do governo federal. Tudo tranquilo, saio daqui, passo no caixa ali, assino que eu peguei e vou embora. Para retirar os medicamentos, basta ir até a farmácia credenciada e apresentar receita médica, documento de identidade e CPF. Antes os pacientes pacientes de baixa renda, eles não tinham como realizar os tratamentos a longo prazo de patologias que são crônicas, né? Então você tem que tomar o medicamento para sempre. E a partir de agora, o programa será ampliado, uma oferta de novos medicamentos gratuitos. Entre as medidas anunciadas está a oferta de 40 medicamentos de graça para os beneficiários do Bolsa Família. A medida amplia a assistência farmacêutica para cerca de 55 milhões de brasileiros. E as mulheres não vão pagar mais por medicamentos para osteoporose e contraceptivos. Esses medicamentos passam a integrar o rol de gratuidade junto com o tratamento para hipertensão, diabetes e asma. E novas farmácias em 811 municípios mais vulneráveis e em locais de atuação do Mais Médicos passam a fazer parte do programa. O Farmácia Popular também vai chegar às populações indígenas. Vamos falar agora dos carros e o desconto na compra de automóveis popular, que poderão ser maiores do que está previsto. Exatamente, com essas novas medidas que foram anunciadas recentemente pelo governo federal, para que você possa ter uma ideia, para baratear os preços de veículos, os carros que custam até R$120 mil, é uma surpresa, porque poderão ter descontos de mais de R$8 mil. Vamos conferir. Na concessionária já está quase tudo pronto para atender os clientes que querem preços mais baixos. Toda a equipe de vendas aqui está aguardando ansiosamente essa tabela de preço. Eu acredito bastante que o volume de vendas vai aumentar bastante. A proposta do governo federal vai conceder crédito tributário às empresas do setor para viabilizar a redução do valor dos automóveis de passeio, que custam até R$120 mil. Os descontos podem variar entre R$2 mil e R$8 mil. Poderá haver ainda outros descontos a critério exclusivo de montadoras e concessionárias. O limite até R$120 mil alcança cerca de 45% dos modelos disponíveis. Certamente vai ajudar as montadoras que estão em um momento com um estoque um pouco mais elevado. Para se ter uma ideia, esse carro aqui, que custa hoje quase R$70 mil, R$69.781, pode chegar a menos de R$60 mil. É um modelo popular, o de menor preço da montadora. Ele é flex, aceita etanol, que é menos poluente. Além disso, é fabricado e montado totalmente no Brasil, em Minas Gerais. Pode ser a oportunidade para quem quer colocar um carro 0 km na garagem. A medida pretende estimular a venda de veículos mais eficientes do ponto de vista ambiental. Outro ponto importante é que as vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. O medo era de que as frotas, as locadoras pudessem
se apropriar dessa frota rapidamente e o consumidor final, o motorista do Uber que está querendo trocar o carro, ficasse ali a ver navios, né? E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala que não é possível a cessão de direitos de reembolso de despesas médicas em favor de uma clínica particular. Vamos conhecer este caso. Superior Tribunal de Justiça decide que não é possível a cessão de direitos de reembolso de despesas médicas em favor de clínica particular. Por unanimidade, o colegiado decidiu que não é possível a uma clínica particular, não conveniada à operadora do plano de saúde, que prestou atendimento aos segurados sem exigir pagamento, a cessão de direitos de reembolso das despesas médico-hospitalares. De acordo com o processo, uma clínica e um laboratório particulares captavam pacientes anunciando que atendiam por todos os convênios médicos. Ao chegarem no estabelecimento, os pacientes eram informados que os exames e as consultas eram feitos na modalidade particular, mediante reembolso a ser solicitado pelas próprias empresas às operadoras de planos de saúde. Além disso, não se exigia que os pacientes pagassem para depois requererem o reembolso às operadoras. Diante dos pedidos de reembolso, uma operadora de plano de saúde ajuizou ação contra as duas empresas, buscando obrigá-las a veicular na mídia a informação de que prestavam apenas serviços particulares. Além disso, pediu que a clínica e o laboratório fossem proibidos de pedir reembolso em nome de seus pacientes. No Tribunal de Justiça de São Paulo, os pedidos foram negados. Houve recurso ao STJ. O relator ministro Marco Aurélio Belize observou que só haverá a aquisição do direito ao reembolso se o beneficiário do plano desembolsar algum valor a título de despesas médicas. De modo que, no caso dos autos, se mostra incabível, pois os pacientes tinham apenas uma expectativa de direito. Para ele, o termo de cessão de direitos firmado entre as duas empresas e os clientes da operadora operou-se sem objeto, o que o torna nulo de pleno direito. O magistrado também ressaltou que não há regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar acerca desse tipo de procedimento. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silvason. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Saúde. Vamos agora falar então de saúde e justamente dos cigarros eletrônicos, que acabam oferecendo risco para a saúde das pessoas. O uso do cigarro eletrônico, além de oferecer muito risco à saúde, ele também já está com a sua propaganda, inclusive, de venda proibida em todo o Brasil, mas, enfim, ele é amplamente usado, sobretudo pelos jovens. Vamos observar. Matheus abandonou o cigarro eletrônico depois que descobriu problemas de saúde causados pelo fumo. Um deles foi a perda de uma das cordas vocais. Ele faz realmente muito mal. O que causou em mim foi, eu fiquei com falta de ar e eu perdi uma das minhas cordas vocais. Eu tive dificuldade de falar um pouco, então eu tinha muita dor enquanto eu falava e tal. Foi tanta fumaça que entrou pelo meu corpo e eu tive muito problema respiratório. Muito tem se colocado na mídia pela indústria do tabaco, que é um produto que não traz nenhum dano, que é só vapor de água, ou que é um produto usado que ajuda a parar de fumar, o que não é verdade. Realmente as pesquisas têm mostrado aí que vários danos à saúde relacionados a esse produto.
O uso de qualquer cigarro faz mal à saúde e pode provocar o aparecimento de diversas doenças. O cigarro eletrônico ou os dispositivos eletrônicos para fumar, eles também contêm nicotina, então eles também dão, tem o risco, o uso desse cigarro também leva ao risco de desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar, o risco de câncer, não só o câncer de pulmão, mas câncer de estômago, de esôfago, vários relatos, inclusive, de mortes em pacientes nos Estados Unidos e várias notificações desse mesmo acometimento pulmonar aí em pacientes aqui no Brasil também. Vamos agora falar de atividades e do mel brasileiro. Então você vai conhecer o trabalho de produção de mel no município de Rio Claro, aqui em São Paulo. Que o Brasil produz nada menos que 46 milhões de toneladas de mel por ano. Então vamos lá em Rio Claro conhecer de perto uma produção nesse município que é o interior aqui de São Paulo. E que na realidade conta com 100 apicultores. Observe. É nesse sítio, na zona rural de Rio Claro, que está um dos principais locais de produção de mel na região. Quem comanda por aqui é o senhor Edson, que é apicultor há cerca de 50 anos. Começou com 5 colmeias, 10 colmeias. Hoje estou com uns 500 enxames de abelha. Com o mel, é possível fazer dezenas de receitas, mas o que poucos sabem é que Rio Claro possui uma importância histórica no país para a produção da iguaria. Foi aqui na cidade que iniciou o cruzamento de 2 espécies de abelhas, que hoje é bem popular. Rio Claro foi onde veio as primeiras abelhas africanas, que veio por estudo do Kerr, pessoal, isso em 1955. E essas abelhas africanas cruzaram com as europeias, que foram trazidas pelos jesuítas. Hoje, até metade dos Estados Unidos, esse cruzamento já existe. Ela é bem mais resistente do que as abelhas europeias. E Rio Claro foi um dos primeiros, que a tirar geleia real, essas coisas. Aqui no sítio de Edson, a produção do mel é bem simples. Nessas caixas ficam as colmeias, dentro delas o caixilho, que é onde fica o mel. Aqui nesse recipiente é onde acontece a desoperculação, que é a retirada da fina camada de cera que as abelhas utilizam para fechar os opérculos das células de mel maduro. Este trabalho é geralmente realizado com o auxílio de uma faca ou garfo, como aqui. Após isso, ele é colocado nessa centrifugadora especial, até ficar apto para o consumo e nos privilegiar com essa bela imagem. Atualmente, o Brasil produz cerca de 46 milhões de toneladas de mel por ano. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e do Brasil. Antes de encerrarmos, vamos falar de museus. O Museu Nacional da UFRJ está completando 205 anos de existência. Isso aconteceu, inclusive, no decorrer, em 2018, um incêndio que destruiu o prédio histórico e parte da coleção deste museu, que está se reerguendo e está sendo reinaugurado. Vamos conhecer mais sobre essa primeira instituição científica aqui do Brasil. Fundado em 1818 por Dom João VI, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do país. A sede inicial ficava neste prédio histórico no centro do Rio de Janeiro, mas depois da proclamação da República, foi transferido para o Palácio de São Cristóvão, na zona norte da cidade, residência oficial da família real no Brasil. Mesmo antes da saída de Dom Pedro II, que aconteceu em 1889, durante a proclamação da República, aqui sempre foi uma Casa do Saber, porque Dom Pedro II adorava ciências naturais. Ele mesmo tinha no seu gabinete, além de animais taxidermizados, livros, também uma esquife de uma múmia do Egito Antigo. Ao longo de mais de 2 séculos, reuniu 20 milhões de itens, como a maior coleção egípcia da América Latina e o esqueleto do maior dinossauro já montado no Brasil. Em 2018, 85% do acervo foi destruído após o incêndio. A falta de água nos hidrantes dificultou o combate às chamas. Enquanto lá atrás, os bombeiros
bombeiros continuam tentando apagar o fogo nesta outra parte do museu, uma ala que ainda não foi atingida pelas chamas. Funcionários, guardas municipais, bombeiros e alguns voluntários fazem uma espécie de mutirão. O objetivo, tentar salvar parte do acervo do museu. Quase 5 anos após a tragédia, uma união de esforços luta para reconstruir o que restou das cinzas. No ano passado, terminou o processo de restauração da fachada. Foi a primeira etapa do processo de reabertura, que só deve ser concluído em 2028. Mesmo após o incêndio, os pesquisadores continuaram indo a campo para coletar exemplares importantes para a nossa cultura. Parte do acervo que foi adquirido nos últimos 5 anos vai ser apresentado ao público em uma exposição prevista para acontecer ainda este ano em um local próximo ao Museu Nacional. Um dos destaques são essas bandejas feitas no Brasil na década de 1950 com asas de borboleta. Além disso, as doações recebidas durante o período foram para uma reserva técnica temporária, onde estão sendo tratadas e catalogadas. Entre os itens está uma coleção greco-romana com peças arqueológicas em cerâmica. Independente do acervo que foi perdido, novos acervos estão chegando, os pesquisadores estão indo a campo, estão buscando repor essas peças, né, que já não existem, as peças históricas que já não existem mais, e construindo conhecimento após o incêndio. O museu não para. Ele continua produzindo conhecimento, ele continua formando novos pesquisadores e dessa forma ocupando um papel fundamental na nossa sociedade, que é de formar, cidadãos críticos e capazes de falar sobre ciência e boas práticas científicas. O próximo passo será pedir ao Ministério da Educação, órgão ao qual a instituição é vinculada, por um orçamento exclusivo para a manutenção do museu. Vai ajudar porque o diretor terá total possibilidade para ter a segurança necessária, os brigadistas que são tão importantes, como vocês todos sabem, a questão que envolve limpeza, a questão de manutenção predial, que finalmente temos essa linda fachada, vai ficar muito feio se a gente começar a ter goteiras nela. Então a gente vai ter todas as possibilidades de cuidar bem desse patrimônio público. E esse foi o TeleBrasil Notícias da Semana, que agradece a sua audiência. Teve os apoios técnicos do Pedro Henrique e a supervisão de João Vitor. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá. TeleBrasil Notícias.